Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o Scooby-Doo, certo? Esse personagem aí muito conhecido da história aí dos quadrinhos, desenho animado e tudo mais. Ontem eu estava fazendo o vídeo, fiz o vídeo, né, sobre a guerra de narrativas e tudo mais, esse curso aí dos Bozos, né? E aí me surgiu a ideia que lembrei de um trecho que o Carl Sagan cita o Scooby-Doo e aí me deu vontade de fazer um vídeo aqui, uma reflexão para poder, enfim, desenhar um pouquinho esse roteiro aí, né? Ou seja, o que o Scooby-Doo faria se ele encontrasse o Bolsonaro, certo? Então vamos tentar responder isso aqui no vídeo de hoje, fazer uma certa linha aqui de raciocínio, porque não seria tão fácil quanto, enfim, né, quanto os desenhos tradicionais e o método tradicional do Scooby-Doo, que é citado pelo Carl Sagan, enfim, faria, né, ajudaria ali, ajudava nele naquele momento. Ele tem que ter, na verdade, ele teria que ter um método diferente. Eu vou tentar desenhar esse método aqui no vídeo de hoje, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente tenta conversar a respeito, apesar desse bloqueio absurdo e criminoso que eu sigo sofrendo aqui, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. O que o Scooby-Doo faria, né, se ele encontrasse o Bolsonaro? Por que eu pensei nesse tema aí? Porque primeiro tem a questão da guerra das narrativas, né, que a gente conversou no vídeo passado, que é exatamente essa estratégia que o bolsonarismo começou a criar, começou aí a desenhar a partir, enfim, das influências do Olavo de Carvalho e tudo mais, porque eles, na verdade, os bolsonaristas, eles dizem que a esquerda sempre venceu a narrativa e que aí eles precisam, enfim, né, construir uma narrativa contrária para poder tentar recuperar, né, esse posto perdido aí pela esquerda. Na verdade, isso é uma visão alienada, ingênua, né, desses bolsonaristas, mas por que isso acontece? Porque eles são retardatários da política. Né? Eles são direitistas desde sempre, mas são aquele direitista, são uma parcela, né, daquela galera de direita que nunca se interessou por política de maneira mais ampla e passou a querer se interessar por conta do Bolsonaro aí. E aí, enfim, né, eu já falei aqui que são uma obra de arte, isso, escancarada, porque eles falam um monte de bosta, um monte de lambança, enfim, fazem um monte de cagada e eles expõem, na verdade, a falta de vocação da direita para governar o Estado no Brasil. Né? Então eles são muito ricos nesse sentido, certo? Ao mesmo tempo, essa perspectiva aí, né, dessa galera que é retardatária vai construindo olhares muito fragmentados, muito pobres do contexto nacional mais amplo. E aí eles vivem dizendo que, né, enfim, que a mídia de massa é comunista e coisas que quando você estuda um pouquinho mais, você já tem ali um certo traquejo, uma história de estudo, né, em relação a isso, você percebe que isso é uma grande bobagem. Mas enfim, e outras coisas mais, né? Então eles ficam defendendo aí essas teorias bizarras e dentre elas essa questão das narrativas, né? E aí eles começam enfim, a tentar entrar nesse jogo das narrativas e eles têm uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que eles são de direita, né? Então eles fazem um monte de cagada, mas isso geralmente não gera nenhum tipo de problema maior para eles, porque eles são, enfim, né, estão ali reproduzindo um discurso que, se não interessa totalmente, interessa em parte para a direita neoliberal, mais tradicional, que, enfim, não comete esses equívocos e não faz essas lambanças em público, só lá no privadinho, nos salões, né? Então esse é um ponto. E eles têm a desvantagem, uma desvantagem cognitiva, né? Fazem um monte de lambança. Ontem eu vi o vídeo lá do Haddad, enfim, né, detonando lá o tal do Brunini. Quer dizer, o bolsonarismo, além dos retardatários, existem aqueles que são nitidamente estúpidos mesmo, né? Aquela gente que escolheu a estupidez e aí eles, enfim, né, estão aí exercitando essa guerra de narrativas a partir desse viés muito pobre, muito fraco, sem embasamento e sem malandragem, né? Então fica aí uma coisa curiosa. Porém, apesar dessa ingenuidade do discurso bolsonarista, não é tão fácil para uma pessoa que não tem aí o traquejo histórico e não tem estudo, não estudou, não conhece política de maneira mais ampla, não estudou a história do Brasil, não é tão simples
descobrir a farsa do Bolsonaro e do bolsonarismo. A gente já fez alguns vídeos aqui falando sobre isso, né? Você tem que... Por quê? Porque os disfarces são muito bons, não porque haja ali nenhum tipo de projeto inteligente nesse disfarce, mas é porque, digamos assim, os efeitos positivos desse disfarce acontecem por conta do contexto. Por exemplo, né, quer dizer, um dos principais contextos, aí eu acabei de falar agora há pouco, quer dizer, eles são de direita, então tudo isso, enfim, a maioria do poder econômico passa pano para isso, e quando critica aspectos secundários e não a base da coisa, né? É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul lá com o Eduardo Leite, quer dizer, fica se criticando ali, enfim, né? Isso dos meios mais poderosos economicamente, fica se criticando muito, né, de superfície, quando se fosse alguém de esquerda, né, destruiu uma cidade, não precisa destruir metade do estado inteiro não. Já tinha sofrido impeachment há muito tempo, né, era campanha todo dia, novela na televisão sobre isso, entendeu? Mas enfim, e aí eu comecei a refletir então como que seria, né, o Scooby-Doo, né, se o Scooby-Doo tivesse que investigar aí o Bolsonaro e chegar, né, não no criminoso, que, enfim, né, ele sabe ali que o Bolsonaro é que tem que ser desmascarado, mas como ele desmascararia o Bolsonaro? Essa é a grande questão aqui do vídeo de hoje, tá? E aí, pessoal, vale dizer que os bolsominions, né, esses que... E essas pessoas que ficam ali meio que oscilando, né, entre o voto na esquerda e o voto na direita, votam no Lula e no Bolsonaro depois, essas pessoas não chegaram nem nesse Scooby-Doo tradicional, que era um Scooby-Doo, vocês vão ver, conectado com a ideia de máscara e a ideia de rosto. Uma diferença ali muito evidente entre a máscara e o rosto, né? Não chegaram nem nesse estágio ainda. Então, quer dizer, o Scooby-Doo, enquanto tal, ele precisa evoluir o método dele para poder descobrir o que é o Bolsonaro. Repito, não por nenhum tipo de projeto complexo do próprio Bolsonaro, mas por conta de que o contexto ajuda pra caramba qualquer idiotice que ele fala, né? Que ele fale e faça, né? Então, pessoal, vamos lá, vamos ler aqui rapidamente. Sim, aí mais duas questões aqui rápidas antes de começar aqui o roteirinho que eu fiz. Aqui, né, mais uma vez, esse livro aqui da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade, a Verdadeira ou Falsa. No caso, é tentar ponderar como que o Scooby-Doo, enfim, se viraria, né, numa lógica de pós-verdade, né, que é um pouco mais complexa do que aquela na qual o Scooby-Doo tradicional trabalhava, que era de uma verdade atrás da máscara, certo? Não é tão fácil hoje em dia quanto era para ele, para o Scooby-Doo tradicional, tá? Hoje há que ser um Scooby-Doo complexo, né? Tá aqui o Introdução ao Pensamento Complexo do Edgar Morin, quer dizer, precisa ser um Scooby-Doo mais complexo aí, mais ligado em certos detalhes mais sutis, tá? E eu vou falar um pouquinho aqui, vou dar uma dica de um roteiro que o Scooby-Doo poderia eventualmente seguir aí para poder chegar lá, tá? Então vamos ler aqui, pessoal, rapidamente o trecho que o Carl Sagan está aqui, né, no Mundo Assombrado pelos Demônios, ele fala aqui do Scooby-Doo. Por quê? Porque na visão dele o Scooby-Doo seria um personagem interessante para figurar justamente aquele comportamento que desvenda as farsas das pseudociências, da paranormalidade e, enfim, de uma série de absurdos que a gente vê aí. E hoje a gente continua vendo isso, né? Eu tenho feito vídeos aqui que eu comento também a semelhança do momento que a gente está vivendo aqui no Brasil com várias coisas que o Carl Sagan cita aqui nesse livro, quer dizer, né, ele falava na época daquelas coisas da nova era, gente que dizia que era abduzida por extraterrestre e tudo mais, e hoje a gente vê a Terra plana, negacionismo de vacina, enfim, né, é muito parecido, tá? E aí ele sugere o Scooby-Doo como alternativa a isso, tá na página aqui 362, 363, e ele começa falando, nesse parágrafo aqui especificamente, ele começa falando do Arquivo X, que é aquela série que tinha, né? E ele faz uma crítica a essa série, dizendo que por um lado se colocava ali como investigadores, mas acatava uma série de teses ligadas a extraterrestres, etc e tal. E aí ele finaliza aqui dizendo o seguinte: muito mais perto da realidade, bem como um serviço público de muito mais valia, seria um programa para o público adulto, equivalente ao que é o Scooby-Doo para o público infantil, em que tais afirmações fossem sistematicamente investigadas e se provasse que todo caso pode ter explicações prosaicas.
certo? Vale duas ponderações aqui para a gente adaptar isso aqui para o Scooby-Doo complexo, digamos assim, né? Primeiro que muito mais perto da realidade já está ignorando, enfim, uma complexidade que a própria realidade tem, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. E segundo, quando ele diz que isso daria para provar qualquer caso, né, a partir de explicações prosaicas, isso também é complicado. Por quê? Porque tem certas situações que são mais difíceis de desenhar, porque existem nuances um pouco mais complexas e não é tão fácil assim, certo? Não basta tirar a máscara para achar o rosto que está ali atrás. Tem coisas mais complicadas em jogo e também vamos tentar desenhar isso aí, tá? Então, pessoal, eu escrevi o roteiro aqui, eu vou lendo com vocês aqui aos pouquinhos e refletindo, tá? Vamos lá. Primeiro, questionar essa ideia de realidade, né, que ele coloca, que chegar muito mais perto da realidade. Por quê? A vida não é só fato concreto, ela é também narrativa, certo? E os bolsonaristas sabem disso. Os bolsonaristas espertos sabem disso. Então a vida não é só o fato concreto, é também narrativa, portanto ficção. A história existe, então é narrativa, ou seja, ficção, e a história, o fato concreto, né? A história, então existe a história, a gente já fiz vídeo aqui sobre isso também, né? Existe a história do fato concreto, a história que a história não conta do fato concreto e a sombra do fato concreto, que é justamente tudo aquilo que resta, que sempre resta e sempre restará e que a história primeira não contou, né? Inclusive eu fiz um poema ontem pensando no título de um romance aqui do Pepe Tela, né? Que ele diz que se o passado não tivesse asas, é o título do romance, e tem, né? E a narrativa vai deslocando aí essas ideias fixas que se faz sobre o sentido original das coisas, a verdade absoluta do discurso oficial e etc e tal, tá? Então, quer dizer, para resumir, não existe uma realidade desconectada da narrativa, né? Essa ideia atrapalha a entender certos contextos. E o Scooby-Doo tradicional teria dificuldade em entender o Bolsonaro a partir dessa divisão muito simples, né? Então, o que aconteceria se o Scooby-Doo encontrasse o Bolsonaro investigando, por exemplo, o patriotismo dele, né? Vamos tentar desenhar isso aí. A narrativa, ela gera enriquecimento para a realidade, mas abre também para mentira e para farsa. Então, eu não estou dizendo aqui que existe uma verdade absoluta para tudo e muito menos para nada, né? Agora, existem acréscimos que você faz às informações primárias que você tem, que enriquecem, que às vezes tornam ali a coisa muito mais bacana, e tem outras que acabam distorcendo, mentindo, gerando problema, burrice e muitas vezes crime, né? Então é preciso entender essas diferenças aí para poder manejar essa situação, tá? E aí a gente pode fazer uma leitura dessa questão aí do Scooby-Doo a partir do Guy Debord, por exemplo, está aqui, o Sociedade do Espetáculo, né? Então o Guy Debord fala aqui, logo no início do livro, na primeira página aqui do primeiro capítulo, ele diz duas frasezinhas aqui que são muito interessantes para pensar nessa coisa da máscara e do rosto, né, para o Scooby-Doo. Ele diz: tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação, ou seja, uma máscara, certo? E a segunda frase, no finalzinho aqui da página: o espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não vivo. Quer dizer, inversão concreta da vida, a máscara substituindo o rosto, né? O espetáculo seria basicamente isso, ou seja, enfim, né, as imagens criadas pelos mecanismos de comunicação, enfim, oficiais, de massa, empresariais, etc. e tal, vão criando uma narrativa que substitui a relação direta com o fato concreto, com os acontecimentos, com o conhecimento, etc e tal, certo? Essa é a tese do espetáculo do Debord, que tem aí, enfim, a gente tem que alterar algumas coisas, mas que tem muita valia ainda para entender algumas sutilezas que a gente está vivendo. E aí, então, ele criou o conceito de espetáculo para chamar atenção para um tipo de farsa, né? Que são as imagens que estariam substituindo a realidade vivida. O espetáculo seria, então, uma máscara, portanto, a alienação. Quer dizer, o sujeito está olhando ali para aquela narrativa que é feita sobre o fato e que muitas vezes tem uma série de nuances que acabam escondendo uma série de outras coisas do próprio fato. E ele fica preso no relato e ignora o restante das possibilidades ali, tá? Para chegar à verdade, seria preciso, então, para o Debord, abandonar a imagem, ou seja, a máscara, e olhar para o rosto, a realidade, a verdade, né, do fato.
Isso é um problema porque também não leva em consideração aquela complexidade que a gente ponderou no início. Ou seja, a realidade são os fatos concretos mais a narrativa, certo? Se você considera que existe uma verdade absoluta por trás da narrativa, você começa a entender mal a questão, né? Porque no final das contas você vai acabar substituindo uma narrativa eventualmente falsa ou eventualmente pobre por uma outra narrativa entendida de uma maneira meio religiosa ali e tudo mais, tá? O problema, então, com a tese do Debord é que, como já dissemos, não existe só o fato concreto, existe também a narrativa e a ficção, ou seja, as máscaras. A vida é sempre rosto e máscara ao mesmo tempo. Olha que problema aí para o Scooby-Doo, né? E agora? Como é que ele vai se virar com essa aí? E aí, pessoal, tem então uma reflexão aqui que eu fiz rapidamente sobre o conceito de pessoa, que eu acho legal aqui apresentar, né, nesse momento aqui para poder ajudar a entender isso aí, tá? É uma questão rápida aqui. Então a palavra pessoa surge com os estoicos, né? E aí indica duas coisas basicamente. Número 1, indicava as funções representadas pelo homem na vida, e o número 2 está aqui, ó, né, o parágrafozinho que eu vou ler para vocês. A palavra pessoa evocava também uma relação com a máscara do teatro, certo? Essa ligação com a máscara desembocava na ideia da pessoa como portadora de um caráter aparente e não substancial, certo? Isso remete à etimologia da palavra, o que exige uma visita aos primórdios e tal do termo e tudo mais, a gente estudar a história, né? Então, pessoa seria as funções de cada um ali na vida social, mas também a ideia da máscara do teatro. Por quê? Tá? Porque essa palavra pessoa deriva do latim persona, que significava pessoa, mas também máscara. Mas em que sentido a palavra persona significava máscara? Porque quando você quebra a palavra, você tem ali a preposição per com o substantivo sona, persona, pelo som, que é justamente o orifício ali por onde sai a voz do personagem por trás da máscara, certo? Então vocês já devem estar entendendo onde que eu quero chegar aqui, né? O buraco da máscara indica a voz e pelo som representa o personagem, ou seja, a pessoa, né, que é máscara e voz ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem que entender um pouquinho também da palavra máscara, rapidamente, para poder chegar então na saída que o Scooby-Doo poderia ter no mundo atual, tá? Então vamos rapidamente falar da palavra máscara, vamos lá. O termo máscara é uma das chaves também para entender isso aí. O português máscara deriva da palavra italiana maschera, que por sua vez se origina do termo latim masca, que significava aparência enganosa, certo? A origem do termo latino máscara se encontra no termo sânscrito makara, que significava um tipo de ornamento utilizado por aquele povo para adornar a cabeça das pessoas em festas ou outros tipos de eventos rituais. O uso desses enfeites tornava a pessoa irreconhecível, levando ao engano pela aparência apresentada. E, ao mesmo tempo, as mácaras serviam, como claro fica, para situar os papéis de cada pessoa nas representações artísticas e rituais religiosos. Nesse caso, o papel das máscaras era o de acentuar os traços de caráter das personagens ou deuses que representavam, tá? Portanto, para finalizar, a máscara significava ao mesmo tempo a ideia de um aspecto que acentuava, né, tal ou qual personalidade nos dramas rituais e ao mesmo tempo um sentido de engano, tá? Então era aspecto e engano, que nascia do fato de esconder o rosto de quem usava o apetrecho. E aí é importante notar que no latim conviveram então a expressão persona, significando máscara e rosto, e a palavra másca, que significava aparência enganosa, a mesma conexão que se dava no caso do grego prosopon, tá? Que é uma palavra ali semelhante. E por último aqui, pessoal, a gente chega então, tá? Na palavra aparência, que tem muito a ver com isso aí também, tá? Existem a palavra aparência guarda essa ambivalência aí até hoje, porque ela guarda esses dois sentidos opostos, né? A palavra aparência significa tanto um aspecto que se mostra à primeira vista, mas também ilusão, né? Rosto e também falsidade, semelhança e fingimento. Olha só, né? Então a aparência carrega aí essa coisa muito ambivalente e é por aí que a gente tem que tentar entender a questão
para tentar perceber como que de fato o Scooby-Doo resolveria o problema do Bolsonaro, tá? Muito mais pela aparência do que... Isso aqui já é uma pista para a gente chegar onde, né, para chegar no final aqui. Muito mais pela aparência, pela percepção inteligente da aparência, do que propriamente pela ideia de que há um rosto escondido atrás da máscara que resolveria a questão, tá? Muito bem, continuando. Se o Scooby-Doo não entender isso, não vai conseguir entender o problema do Bolsonaro só com a tática antiga, né? E aí tem mais um detalhezinho aqui que vale ponderar com vocês, então, que é o seguinte: o Scooby-Doo tem que ser um pouco poeta e um pouco filósofo. Em que sentido? Vamos lá. Primeiro, né, ele tem que entender aquilo que o Carlo Rovelli está dizendo aqui. A realidade não é o que parece, ou é também o que parece, porque é também uma aparência. Certo? Esse é o primeiro ponto. O Manuel de Barros está aqui, Arranjos para Assobio. É o segundo ponto de reflexão do Scooby-Doo complexo, né? Vamos ver aqui, ó. O Scooby-Doo complexo tem que entender o seguinte, ó, um negocinho que está aqui na página 50. O Manuel de Barros diz o seguinte aqui, ó: poeta é aquele que é aberto aos desentendimentos como um rosto. O rosto está aberto aos desentendimentos. Ele não é a solução do enigma, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente já falou no início, quer dizer, o rosto quer dizer, né? A realidade é máscara e rosto ao mesmo tempo, ou seja, fato concreto e narrativa, certo? E aí, para finalizar, pessoal, o Agamben também tem umas questões interessantes que ele fala aqui, tem um capítulo aqui, né? Um artigo dele só sobre o rosto, muito interessante, tá? E aí ele diz o seguinte aqui, ó: o rosto, lembra, né? O Agamben é a manifestação aberta da aparência. O Scooby-Doo complexo tem que entender isso, tá? Ou seja, não se encerra em nenhuma esfera métrica pré-definida. Ao contrário, aspas do Agamben, o rosto é o ser irreparavelmente exposto do homem e, ao mesmo tempo, o seu permanecer oculto precisamente nessa abertura. Fecha aspas. Isso, digo eu, né? Porque somos seres de linguagem e, nesse sentido e por conta disso, toda exposição carrega também e no mesmo embalo um segredo, um dilema, a complexidade inevitável de cada um, a narrativa, certo? Então, se o Scooby-Doo complexo, né, que a gente está trabalhando aqui, não entender isso, ele não vai descobrir o Bolsonaro, certo? O Bolsonaro... E aí tem a história do Gogol, né? Já falei aqui dessa historinha aqui, que é o retrato do Gogol, né? Tem um sujeito lá que é um pintor e tal, e ele pinta uma deusa grega, e ele também tinha lá uma encomenda de uma mulher que queria que pintasse a filha dela, e aí ele deixa lá embaixo o quadro da deusa grega, a mulher entra lá, acha que a deusa grega é a filha dela e leva o quadro embora, né? É a minha filha? Não, não é não. É sim e tal, e leva embora e acabou, né? O Bolsonaro é o quadro da deusa grega. E a mãe que olha para a deusa grega e enxerga, na verdade, a filha, é o bolsominion, né? Isso considerando, né, que é aquilo que eu disse no início, tem coisas que, né, tem acréscimos que são bacanas, que é o caso da moça lá que não estava ali, enfim, né, não tinha problema nenhum aquilo. Agora eu estou trazendo a metáfora para o Bolsonaro, porque ele está trazendo prejuízo para o país, problemas aí e tudo mais. Então, no caso, ele é o quadro que está sendo mal interpretado pela tal senhora que está olhando para uma deusa grega e está achando que é a filha, né? Ou seja, está olhando para o Bolsonaro, está achando que é um patriota, né? E não entende e aí ela não entende também que não existe rosto sem máscara, sem uma voz que tem que traduzir, né, a aparência de maneira mais ampla, de acrescentar também, né, essa aparência. E também, né, e essa moça também que está ali, ela de certa forma tem algo do Scooby-Doo tradicional, né, que está ali buscando, que está numa relação ainda de máscara e rosto. Não vai entender o Bolsonaro e o bolsonarismo se ele continuar nesse método tradicional, tá? Ou seja, né, fica achando que basta tirar a máscara que o rosto, ou seja, a verdade, aparece. Por que não é bem assim, né? Pelo que eu tenho dito aqui a respeito do simulacro do Jean Baudrillard, tá aqui, né? Simulacros e simulação do Jean Baudrillard, certo? Qual é a diferença aqui, né? O simulacro ele não é uma máscara, ele é uma plástica. É sutilmente diferente porque é como se fosse a farsa colada no tal fato concreto como sendo a única verdade dele, certo? E aí o Bolsonaro não é uma máscara, né? O Bolsonaro não é uma máscara e uma voz nesse contexto aí.
ele é uma plástica, né? A voz, ou seja, o que ele diz e faz, é uma plástica que busca disfarçar a farsa do rosto, né? E qual é o rosto que está por trás da voz do Bolsonaro? Para a gente finalizar aqui, que é isso que talvez o Scooby-Doo Complexo achasse ali, né? Qual é a voz? A pergunta é aqui, né? Qual é o rosto que está por trás da voz do Bozo? Certo? Vamos ver aqui, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui, vamos lá. Então lá, premissas. A máscara é também uma voz, a imagem tem também um sentido, né? Ela tem uma narrativa, certo? E nem sempre a aparência inicial coincide com o que se descobre no além da máscara, tá? Então, Manuel de Barros já disse aquilo ali, né? Enfim, o Agamben também, etc e tal. O próprio Carlo Rovelli, nem sempre quando a gente de repente puxa ali a máscara e escuta melhor a voz, as coisas não batem, né? E aí o que o Scooby-Doo Complexo acharia então? Vamos finalizar o vídeo aqui, tá? Para o Debord, o espetáculo é a imagem que substitui o real. Ou seja, está trabalhando com a ideia de fato concreto, né, sem narrativa, etc. e tal. Já para o Baudrillard tem um simulacro, ou seja, a imagem toma o lugar do próprio fato concreto e passa a se colocar como a única verdade, né? E aí existe uma plástica, né? Isso porque é mais difícil, né? Quando o Scooby-Doo Complexo tentar puxar a máscara do Bolsonaro, ele não vai conseguir tirar nada, porque a coisa está plastificada, está bem disfarçada, né? E aí o que acontece? Por quê, né? Porque o Bolsonaro, no caso do Bolsonaro, a imagem tomou o lugar a máscara, né? Tomou o lugar do rosto como inverso da grande realidade do Bolsonaro, que é na verdade o vazio. Então, se o Scooby-Doo Complexo conseguisse, a partir de um olhar contemporâneo, desmascarar o Bolsonaro, seria mostrando que, na verdade, no lugar daquela aparência, existe uma imagem que tomou o lugar do inverso daquilo, que é justamente um vazio. Ou seja, a bandeira do Brasil que existe na cara do Bolsonaro é uma plástica no lugar de um rosto em branco, que não tem projeto nenhum. Essa é a chave para entender o bolsonarismo e uma parte significativa da direita brasileira a partir das dicas de um eventual Scooby-Doo Complexo aí, tá? Então, para finalizar, pessoal, eu anotei uma coisa aqui, né? Isso em diálogo também com o tema do traidor e do herói, né? Esse conto brilhante aqui do Borges, tá? E entendendo, né, tem esse livro aqui da Ana Maria Baiana, que é muito legal, como ver um filme que ela fala da jornada do herói, entendendo que nesse contexto, a jornada do herói é uma jornada do herói traidor e do traidor herói, certo? Então tem que entender isso aí. Se você for um Scooby-Doo Complexo, você tem que entender minimamente esse contexto aqui. Então, conclusões finais aqui, para a gente finalizar o vídeo, tá? O Scooby-Doo Complexo, quando ele se depara com essa situação aí do Bolsonaro, ele deduz que há plástica, compara a aparência com as ações de governo, o discurso com as práticas, né? Deduz que é o oposto, né? Estado mínimo é o contrário de patriotismo, né? E aí ele lê o conto do Borges, do traidor e do herói, descobre ali mais um detalhezinho, que na verdade o Bolsonaro é o herói, que na verdade é o traidor, né? Que trai a sua própria farsa, o seu próprio vazio, né? Ele tira então a lente de contato verde e amarela do Bolsonaro e acha um olhinho verde e branco, que é um olhinho do poodle brasileiro que adora babar o ovo dos Estados Unidos, né? E aí ele tira a plástica e enxerga que só há um vazio, certo? E aí o último ponto da brincadeira, ele então denuncia o vazio, como eu já disse aqui, o idiota está nu, né? E o caráter de hiperfarsa dessa plástica, ou seja, que a coisa é pior do que, por exemplo, um vascaíno que fizesse uma plástica para parecer Flamengo, né? Que é o espetáculo do Debord, tá? O bolsominion é um falso torcedor que só torce por si próprio, porque não há bandeira nenhuma atrás da plástica, só o interesse privado dele. O rosto é vazio. Beleza, pessoal? Então, essa seria a conclusão aí de um Scooby-Doo complexo, tá? Para desmascarar o Bolsonaro e a sua ausência completa de projeto e de quebra aí também da direita brasileira. Beleza?
Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.